Salve, amigos da Australian Lifestyle! Estamos de volta e desta vez, meus amigos, estamos em dobro. Temos dois Vinícius no programa, é isso mesmo, Vini? Hoje terão muitos Vinis aqui, Vini para cá, Vini para lá, né? Mas o mais importante é que a gente está aqui com o meu xará, Vinícius Biali, que é médico e vai desmistificar várias coisas sobre o processo de equivalência de qualificação, trabalhar como médico na Austrália, vai falar sobre o estilo de vida na Sunshine Coast. Vini, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Viale, como vocês falaram, eu sou médico, tenho 32 anos, estou morando aqui em Sunshine Coast. Estou aqui nesse processo de revalidação. Gosto de compartilhar bastante, falar sobre esse assunto. Tenho um canal no YouTube que fala passo a passo. Vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui. Minha página do Instagram também é voltada para isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Agora, Vini, explica pra gente como é que você foi parar na Sunshine Coast, meu, porque geralmente o pessoal vai para Melbourne, vai para Sydney, alguns vêm aqui para Gold Coast, mas Sunshine Coast acho que é a primeira vez que a gente tem aqui no programa um habitante da Sunshine Coast, e o lugar realmente é demais. Sério, não, é muito bonito. Eu, como vocês falaram, eu sou médico, eu consegui meu emprego lá do Brasil e antes de vir para cá eu apliquei para mais de 300 lugares, né? Fiz alguns processos lá do Brasil ainda, quando eu estava apto, apliquei para toda a Austrália, estava disposto a ir para qualquer lugar, até para Alice Spring, onde desse para ir eu ia. E graças a Deus eu consegui um emprego ali em Tweed Heads, que fica é na borda com Gold Coast, né? Até confunde se é Gold Coast ou não, mas não, é New South Wales, mas é uma cidadezinha pequena que eu não sabia onde era e fiquei muito feliz quando eu descobri que a minha vaga de emprego era para aquela cidade, porque eu realmente não tinha ideia. Eu morei em 2015 na Austrália, onde fez eu me apaixonar pelo país, né? E daí eu fiquei até ano passado em Tweed e vim para Sunshine Coast justamente porque eu ainda estou no processo de revalidação e lá no hospital que eu estava não tinha esse trabalho supervisionado que substitui minha última prova, né? Aí eu vim para cá, apliquei para a vaga, que eu gostava muito do litoral daqui, quis ficar por aqui, e graças a Deus deu certo. Uma região muito bonita. Thiago, ele não é Cara, nada bobo, né? O cara foi logo para o paraíso fazer aí essa última etapa do processo de reconhecimento de qualificação. Sim, sim. E quem sabe ficar aqui, né? Porque é muito apaixonante a região. uhum. Não, e eu tô vendo que tem vários prédios ali no teu background, Vini. A cidade é grande, Tem, é uma região então. nova. A cidade, ela é espalhada, né? Eu moro em Bertina, que fica perto do hospital, tanto que eu vou andando, qualidade de vida maravilhosa aqui, 15 minutos eu vou andando todo dia. Ali atrás é uma região nova, que tem os prédios, mas tá tudo sendo construído. E tem um rio aqui. Se tu abre a janela, tu dá de frente para um rio, é bem bonito. E o hospital fica 10 minutos daqui. Ô, Vini, e o que que te fez vir para a Austrália, cara? Qual foi o teu percurso? Por que que você optou por mudar de país, enfim, e enfrentar, né, todos esses desafios que envolvem uma mudança de país? Não, boa pergunta. Eu, na verdade, eu fiz intercâmbio em 2014, 2015 para Sydney, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. E eu, quando saí da Austrália em 2015, eu só tinha uma certeza, que eu queria voltar. A Austrália veio por uma indicação de uma amiga minha. Eu não tinha muito inglês, acabou que deu tudo certo, consegui para fazer parte do programa. E eu voltei para o Brasil não sabendo que eu poderia voltar como médico. Tanto que na minha cabeça era assim: eu vou me formar médico, mas eu quero voltar para a Austrália, nem que seja para voltar como qualquer outra coisa. Mas graças a Deus eu descobri que a minha profissão facilitaria estar aqui na Austrália. Então, graças a Deus eu consegui. Me formei em 2017, 2018 e 2019 estudei para as provas. 2020, quando eu estava apto, veio a pandemia, não pude vir para cá. Aí fiquei 2020, 2021 e 2021 apliquei para minha vaga de trabalho e vim para cá em março de 2022. Agora faz um ano que eu estou aqui. Oh, Legal. beleza. E, Xará, você falou do Ciências Sem Fronteiras. Para qual faculdade que você fez o Eu fui seu... para UNSW, Ah, em bacana. Sydney mesmo. Fiz um Você ano e sabe que meio lá. nós da Australian Center, nós auxiliamos mais de 1.000 alunos durante o Ciências Sem Fronteiras para algumas das Sério? universidades que faziam parte do programa. A gente ajudou muita Olha gente só. para cá nesse programa. Legal saber
que Não, o você... Ciência Sem Fronteiras mudou a minha vida, literalmente. Eu digo que foi uma. Eu digo sempre que o Ciência Sem Fronteiras foi uma bênção e uma maldição, porque desde quando eu voltei para o Brasil, eu só queria voltar para a Austrália. Eu passei 8 anos dormindo e acordando pensando na Austrália. Então, por isso que eu digo, foi uma bênção e uma maldição na minha vida. Mas hoje em dia é só bênção. E aqui você está, né? Recém-chegado na Austrália, mas no caminho É, certo. amém, isso aí. Então, Bacana. Agora, o que eu queria entender é o seguinte, ô Vini, como é que faz para um médico exercer a profissão na Austrália, cara? Porque eu sei que deve ter várias validações, como você disse aí, Sim. Vini, mas eu queria entender melhor, cara. A pessoa tá nesse ramo, né? É médico, doutor, no Uhum. Brasil. Como é que faz para exercer aqui na Austrália? Até porque a gente, né, que já está aqui há um tempinho também passa por vários médicos brasileiros. Eu me consultei com 2 médicos brasileiros já. Eu queria saber como é que é esse Sério. processo. Sim, sim. Nós temos uma comunidade até que grande aqui de médicos brasileiros, nós temos grupos que a gente conversa e se ajuda muito. Eu, na verdade, sou grato, assim, a vários colegas médicos que foi me auxiliando ao longo desse percurso. E, basicamente, a gente tem 3 etapas para se tornar médico aqui na Austrália. A primeira é a prova teórica, que são 150 perguntas teóricas que você faz em São Paulo mesmo. A segunda é a prova prática, que tem vários tipos, tem IELTS, TOEFL, PTE. Eu acabei fazendo PTE. E a terceira, e o bom da Vini, deixa eu Austrália é só diferente corrigir de outros. aqui. A segunda é a prova de inglês, né? Isso, a prova de inglês, isso, a prova de Você falou prova proficiência. prática, mas é a prova de inglês a segunda, né? Ah, desculpa. Então a primeira é a teórica, a segunda é a prova de inglês, isso mesmo, que daí eu fiz o PTE. E a terceira seria ou a prova prática ou esse 1 ano supervisionado que eu vou começar aqui na Austrália. A Austrália, diferente de outros países como Estados Unidos e Inglaterra, é onde você só com a primeira prova teórica e o inglês, você já está apto para aplicar para vagas. Na Inglaterra, você tem que passar na tua prova prática e tem outras coisinhas que você precisa passar. Aqui na Austrália, não. Você pode ou terminar a sua prova prática, que agora dá para fazer online, ou você pode vir para cá só com a primeira e a segunda prova e tentar fazer a tua última etapa de revalidação aqui, que é onde eu me encontro nesse momento. Eu tô com o meu como se fosse o CRM provisório, e quando eu terminar esse ano ali do WBA, que é o ano supervisionado, eu consigo pegar a minha General. Antes da gente começar a nossa conversa hoje aqui, você mencionou que você estava no visto 482, que é um visto de trabalho, Isso. né? Então, isso é bem interessante nesse processo, né? Se você consegue realmente essa posição, algumas pessoas preferem vir antes, no visto de estudante, né? E tocar esse processo aqui, já estando na Austrália, todas as etapas do processo. Outros optam pelo caminho que você buscou, né? Fazer o teste teórico no Brasil e vir para cá depois de ter recebido uma oferta de trabalho em um visto de trabalho. E esse visto Sim. 482, ele vai te levar a um visto de residência permanente, desde que, obviamente, você obtenha a sua licença integral e que você trabalhe Uhum. pelo menos 2 anos para esse empregador, para quem hoje você exerce a sua função, né? E aí esse outro Exato. visto é de subclasse 186, é isso que vai te garantir, provavelmente, a É. licença permanente. Esse é os planos para o final do ano que vem, se Deus quiser. Ah, e uma curiosidade, a gente veio com visto de estudante, porque foi assim, eu não tinha certeza que eu ia conseguir minha vaga de emprego, e as fronteiras estavam para se abrir, né? Estavam se abrindo. É. Então, em outubro do ano passado, a gente decidiu aplicar para a vaga de estudante, para o Leandro, meu companheiro, vir fazer inglês. A gente decidiu vir É. de qualquer forma. E aí, em dezembro, eu consegui. Tanto que a gente agora acabou de receber aquele reembolso que quem chegou com visto de estudante até início do ano passado recebia o É. reembolso. Então a gente está bem feliz que recebeu não sei quantos, 1.100 poucos dólares que caiu de surpresa na nossa conta, que foi porque a Beleza. gente veio com visto de estudante, depois eu mudei para o visto de trabalho. Ah, legal, bacana. Acaba sendo uma boa opção você vir com visto de estudante também. Sim. Mas Porque foi só assim, porque eu estava ansioso para vir para cá, porque eu não quis esperar o tempo do visto de trabalho. Então, de estudante saiu antes, a gente embarcou e o visto de trabalho saiu daqui. e você foi competente também de conseguir passar nas entrevistas, né, e ser chamado. Então, obviamente, Sim, é do seu, né? Eu vejo que deixou também mais existe um tranquilo. grande número de pessoas que optam por vir primeiro como estudante e aí quando está aqui, está focado Muito. nesse objetivo, né, acaba se tornando um pouco mais simples e tendo uma taxa de sucesso maior. Sim, eu conheço pelo menos uns 5 médicos que tá vindo agora, ano que vem, ano que vem não, agora, semestre que vem, para estudar. E aí conseguir daqui o visto de trabalho, o trabalho, né?
Você Boa. achou complicado fazer essa validação, Vinícius? Como é que foi para você esse processo? As provas são difíceis, são complicadas, ou você achou que, pô, com o conhecimento básico você consegue passar? Tu tem que estudar para a prova. Eu fiz duas vezes. Eu reprovei na minha primeira, eu tinha que tirar 250 pontos, eu tirei 243, e aí eu Ixi. fiz a segunda vez e aí consegui obter. Mas é que é muito. Você tem que estudar para a prova. Aí é uma prova completamente diferente, protocolos da Austrália é diferente. A gente no Brasil a gente tem muito guidelines americanos, aqui os guidelines são mais britânicos. Não é tão diferente, mas tem coisinhas que eles colocam na prova que é justamente a diferença para ver se você está apto a se tornar médico aqui na Austrália, né? Então você tem aplicativos que você estuda para a prova. Depois que você pega o jeito, não se torna tão difícil, mas até você pegar o jeito demora ali uns 6 meses, 6, 7 meses para você se sentir confiante para passar na prova. Nós temos alguns clientes aqui, Vini, que compram um pacote de perguntas, né? Então eles compram, sei Isso, lá, tem 5.000 dois. perguntas e aí eles treinam em cima das perguntas mesmo. Você fez algo parecido? Exatamente. Fiz. O meu primeiro. Vou falar o nome dos programas. Tem o Amedex, que eu fiz, e depois o M Plus, que daí são pacotes de perguntas que normalmente é feito com base nas pessoas que saíram da prova e lembram, que a gente chama de recalls, né? Que são, por exemplo, eu saí da prova agora, aí eu lembro de uma questão e vou lá e lanço nesse banco de perguntas, sabe? Então ele vai sendo gerado por pessoas que acabaram se fazendo a prova. Então é legal, é uma base muito boa assim para você saber o assunto que vai cair, né? E aí depois vai se aprofundando. Olha só. Uma Caramba, outra dica interessante que eu vi recentemente é que no banco de perguntas, né, no material preparatório, também indica qual é a referência técnica, e você pode ir lá estudar a referência Tem, técnica também, né? exatamente. Principalmente no Amedex, que é bastante referência técnica embaixo. Ele faz a pergunta e depois tem todo o. Como se fosse a nota do livro para você ler e saber o que está falando, né? Então, para mim me ajudou bastante, assim. Legal, agora eu bacana. fico imaginando, cara, que a medicina é um campo vasto, né, Vini? Tem várias Uhum. áreas, enfim, você pode ter várias especialidades, inclusive nessa área grande que é a medicina, né? A prova é uma prova geral ou ela é específica para algum ramo? Não, ela é uma prova geral, são divididos em algumas áreas. Primeiro, a saúde mental, depois saúde da mulher e pediatria, clínica médica e cirurgia. Então, você tem esses 4, 5 grandes campos e ele começa a subdividir, né? Aí você não pode, por exemplo, zerar uma matéria. Você pode atingir a nota, mas se você zerar uma matéria, tipo a saúde da mulher, você também não passa. Você tem que ter um balanço em todas as áreas ali. Uhum. Uhum. Caramba, meu, complicado, hein, cara? Imagina o nível de ansiedade para se preparar para uma prova como essa, né? Ela dura quanto tempo, mais ou menos? Muito. A prova, se eu não me engano, eu fiz lá em São Paulo, dura umas 3 horas e meia, mais ou menos. E é toda aquela burocracia, que é revista. Parece estar entrando numa prisão, assim, sabe? E revista e tudo, e tira tudo. Não pega aquela atenção, não pode levar água, não pode levar comida, nada. Mas Olha só. dá certo. Bacana. E tem muitos médicos brasileiros que te procuram para esclarecer dúvidas, para entender um pouco melhor como funciona esse processo? Sim, não só médicos, como o que eu acho legal, muitos estudantes de medicina também, né? Que eu acho interessante que já se preparar desde a faculdade, assim, pelo menos até essa ideia, né? Todo dia a gente recebe médicos e médicos, e o interessante é que muitos médicos. Eu, por exemplo, vim recém-formado, né? Eu não tenho especialidade nenhuma, eu sou clínico geral no Brasil, porque, como eu falei, eu morei na Austrália aqui, eu já tinha na minha cabeça que eu queria vir para cá. Então, desde que eu me formei, eu decidi nisso. Mas eu recebo de muitos médicos que já são cardiologistas, anestésio, radiologista, querendo saber como vem para a Austrália. E uma curiosidade é que vir como especialista é muito mais difícil do que vir como clínico geral, que é como eu vim. Tanto que eu tenho muitos colegas cirurgiões no Brasil que vêm para cá e tem que meio que começar do zero, sabe? Trabalha Nossa. basicamente com o mesmo cargo que eu trabalho. Mas óbvio, né, o conhecimento deles é muito maior, mas a gente está na mesma posição aqui. Então Uhum. você pretende continuar os teus estudos na medicina aqui na Austrália, essa é a ideia?
Isso, eu me formei médico no Brasil e aqui na Austrália eu me formei em 2017. Só que nesse processo de revalidação é como se eu tivesse me formado na Austrália em 2020. Porque Uhum. eu tô no meu segundo ano trabalhando aqui, então o primeiro 2021 seria mais ou menos o meu internato, 2022 e 23 agora seria meu terceiro ano de pós-graduado. Então eu acabei perdendo 2 anos, assim, se for colocar em linha cronológica, né? Mas o que é Uhum. muito bom pra mim, porque realmente sempre foi um sonho, né? Então pra mim tá valendo muito a pena. E a tua ideia daqui para frente é se especializar em algum ramo? Qual seria? Sim, eu quero trabalhar com fertilização in vitro, trabalhar com ginecologia e obstetrícia. E foi uma das coisas que, quando eu me formei, eu bati de frente, assim, né? Porque ser especialista no Brasil e também para. Enfim, você entra numa faculdade querendo ser alguma coisa mais específica. Então, quando eu me formei, eu tinha numa mão ser ginecologista e na outra esperar um monte e revalidar para depois, né, renascer esse sonho de ser ginecologista. A residência no Brasil é 3 anos, é mais rápido. Você sai da sua faculdade jovem, com 20, eu saí com 27. Sai com 27, você faz uma prova de ginecologia, né, de residência. Se você passar, você se forma em dezembro, em março você já entra na sua residência. Aqui na Austrália, como não tem prova, você precisa de anos trabalhado, então é muito mais demorado o processo. No Brasil, você Uhum. tem residentes de 20 e poucos anos. Aqui na Austrália, os residentes beira 30, 40 anos, entende? Então é uma cultura um pouco diferente, que gera um pouco de Entendi. agonia no início, mas depois que tu tá aqui, você entende o processo, eu me sinto mais seguro, na verdade, que é uma das vantagens de estar aqui. Eu me sinto muito mais seguro no ambiente profissional, sabe? Pô, que bacana. Falando em ambiente profissional, o que que você diria que são as diferenças principais entre, né, a vida médica no Uhum. Brasil e na Austrália? Ó, eu acho que a grande diferença, que é o que todo médico vem para cá e busca, é a qualidade de vida. É só para você ter um exemplo, por mais que a residência médica aqui demora mais tempo, um residente no Brasil, ele não ganha, primeiro, ele não ganha salário, ele ganha uma bolsa para ser residente, que vira em torno de R$ 4.000. E normalmente um residente no Brasil não tem uma carga horária, assim, uma carga horária que varia entre 40, 60, 80, 120 horas, e você não é pago extra se você fica mais no hospital. A grande diferença quando você é residente na Austrália é que aqui a sua carga horária são 38 horas semanais e você ganha pelo menos US$ 120.000 por ano de salário como residente. E se você fica a cada 15 minutos a mais no hospital, você ganha hora extra. Então, eu percebo que, por exemplo, no Brasil, muitos médicos tem aquela correria para se formar especialista para começar a viver. Aqui na Austrália, não. Aqui na Austrália, você já começa a viver a partir do teu primeiro ano de residência. Não tem aquela agonia. Você já pode dar entrada numa casa, já pode ter filho, o que normalmente no Brasil você tem que esperar se formar, ser residente, especialista, para começar a viver, né? Não dá Não, para ser e juntos os fora, dois. fora o número de horas, né, que você é obrigado a Número trabalhar de no Brasil como horas. residente, né? Isso, aqui não existe isso. Outra diferença é, não existe plantões maiores que 10, 12 horas aqui. E no Brasil, vocês já devem saber histórias de médicos que passam 96, 120 horas dentro de um hospital, né? Isso É, daqui isso. não existe na Austrália, não existe. Mas existem alguns desafios, né, Xará, para os médicos brasileiros, né? Eu imagino que o idioma seja um deles, mas devem ter outros. Sim, eu acho que o principal é o idioma. Claro que tem, por exemplo, protocolos que são um pouco diferentes, mas isso, como aqui tem um suporte muito bom, você nunca está sozinho, a gente acaba aprendendo com o dia a dia, né? E também outra diferença, que é, normalmente no Brasil você se forma e você já começa a trabalhar meio que sozinho no pronto-socorro, sem ninguém te supervisionando, né? Aqui na Austrália não, então você tem um suporte muito bom. Só que o idioma, realmente, eu tô aqui há um ano e é complicado às vezes. Não é nem sotaque, não. É o dia a dia mesmo que é complicado. Porque uma coisa é você estar conversando, assim, outra coisa é você estar num ambiente de trabalho, lidando com vidas, e alguém dá uma informação, solta, e você tem que pegar várias informações e entender, processar e fazer. Então, para mim, ainda está sendo a maior dificuldade é o idioma, por mais que eu fale inglês, Mas vai ficar cada vez mais fácil. se Deus quiser. Mas do resto, de verdade, assim, se falarem, outra dificuldade, diferença cultural, não sinto tanta, acho que os australianos são muito gente boa, muito tranquilo, muito receptivos. É,
adaptação. Fora isso, de verdade, a minha única dificuldade no ambiente de trabalho tá sendo o idioma. O resto é muito mais tranquilo, assim, de lidar. Uma coisa boa é que, por exemplo, no hospital que eu trabalho, toda semana eles têm aulas voltadas para residentes, né? Então isso me ajuda muito a aprender os termos técnicos deles, aprender o que que eles fazem. Discussão de casos clínicos, né? Todo médico ali, eles gostam que você perguntam para eles, doutor, eu posso discutir um caso clínico com você? Então, discutir caso clínico, tentar sempre manter, né, a conversação ali. E também para quem eu sempre oriento para médicos que estão aqui na Austrália, sempre manter, pelo menos se conseguir, né, uma parceria ali com algum inglês médico, porque isso te ajuda bastante também. O que você acha que são os principais atributos dos médicos brasileiros, né? Onde que a gente consegue se diferenciar aqui? Eu acho que, primeiro, a gente é muito parecido com os australianos, então isso é um diferencial em relação às outras culturas, é, porque a gente está no país deles, então é óbvio que eles buscam gente semelhante, assim, pelo menos a ele, até no estilo de humor, no dia a dia, é muito mais leve quando você vê uma relação entre um australiano e um brasileiro. Eu acho que a gente está acostumado a trabalhar muito no Brasil, então, quando você chega aqui na Austrália, você não se assusta muito com a quantidade de trabalho, porque no Brasil você trabalhava muito mais. E eu acho que a gente é muito simpático também, porque normalmente eu acho muito difícil alguém reclamar, pelo menos no meu ambiente de trabalho, todos os brasileiros eram muito bem vistos assim pela simpatia. Isso faz bastante diferença, bastante. Eu acho que como paciente, o que eu sinto também assim é que o médico australiano ele é um pouco mais pragmático e mais direto numa consulta, né? O médico brasileiro eu vejo que existe um pouco mais de interesse em algo além ali dos sintomas, né? Sim. É, como que você faz essa comparação? Eu recebo muita mensagem. Como eu quero fazer ginecologia e obstetrícia, eu recebo muita mensagem de mulheres perguntando: quando você vai abrir seu consultório? Que vai demorar bastante tempo ainda, mas justamente por causa disso, né? Que a consulta médica ela vai além de um diagnóstico, né? Ela vai além de um tratamento. Você envolve todo o ser humano. E realmente aqui é muito protocolo, é muito protocolo. Você vai ver que é tudo baseado em protocolo. E o médico brasileiro ele tem aquela parte mais humana de conversar, de até tipo o médico do posto saber como que é saber o nome da sua mãe, saber que você tem um cachorro em casa, sabe? Aqueles papos informais de consultório que a gente já está mais acostumado, mas que aqui realmente. Eu até acho que os australianos talvez possa ser, mas quando mistura outras culturas que vêm ser médico aqui também, eles trazem um pouco das suas culturas, que daí se diferencia um pouquinho. Legal. Impressionante. Vini, então explica, cara, quando que a gente vai poder finalmente ter uma consulta com você? Ó, vocês eu acho que nunca, mas porque eu quero fazer ginecologia e obstetrícia, mas as mulheres de vocês, quem sabe, eu acho que daqui uns. Como eu falei para vocês, é muito demorado, tá? É muito demorado esse processo, tanto que muitos médicos se assustam, mas daqui uns 8 anos, mais ou menos, a não ser Ó, que vocês passem mal e vão na emergência, né? Porque daí espero não ver vocês na emergência, tomara que porque é não, onde eu tomara mais que estou não. agora. Mas é mais ou menos uns 8 anos, porque eu só posso ter consultório aqui depois que eu terminar minha residência. E eu só devo terminar minha residência, pra vocês terem noção, a residência é de 4 a 6 anos. E até eu entrar nela, eu tenho que ter minha General Registration e ainda tenho que trabalhar mais uns 2, 3 anos under supervision, né? Então, vai uns 8 anos aí. Ó, Uns mas 8, 9 anos. essa é a má notícia, digamos assim, o período de tempo que a gente vai ter que esperar, ou nossas mulheres, no caso, vão ter que esperar. Agora, eu vejo por um outro lado, cara, eu acho que é uma boa notícia no final das contas, porque esse tempo todo é um tempo de preparo, né? Para você de fato ganhar Muito, muito. experiência e se tornar um médico melhor, né? Um médico que de fato, né, vai salvar vidas por aí. E eu acho uma das grandes qualidades quando a gente compara com o Brasil, sabe? Eu entendo totalmente a situação do Brasil, que não daria para fazer a mesma dinâmica daqui da Austrália, pela quantidade de gente, falta de médico, etc. Mas eu, como recém-formado no Brasil, eu tive as duas formas, né? Eu vim como recém-formado aqui, que também foi como começar do zero, e estive recém-formado no Brasil. E o medo, a insegurança de você estar sozinho no pronto-socorro e não ter a expertise e nunca ter trabalhado no pronto-socorro, lidando com a vida e com a morte, você ali recém-formado, é algo que não existe aqui na Austrália.
Se você vai no pronto-socorro aqui na Austrália, você pode até ser atendido por um junior doctor, mas você pode ter certeza que atrás daquele júnior tem mais 2, 3 médicos que estão auxiliando ele, entende? Isso eu não tinha nos lugares que eu trabalhei no Brasil, sabe? Então aqui eu me sinto muito mais confiante, seguro para me desenvolver como médico e também acredito que para o paciente é muito mais seguro. Tanto que eu falo assim, muitos amigos meus falam, ah, mas eu fui no pronto-socorro só saí com paracetamol e ibuprofeno, que é o que mais sai aqui, né? Mas eu falo assim, mas eu falo assim, se você soubesse quantos médicos por trás chegou naquela conclusão de que você só precisava de um paracetamol e ibuprofeno, você ia se sentir mais tranquilo. Porque no Brasil, às vezes, é decisão de um médico só. Aqui, tá saindo meu fone. Aqui é uma decisão coletiva, é de pelo menos 2 médicos. Pelo menos. Tô vendo que o estilo de vida do Vini é um pouco mais equilibrado do que em alguns outros lugares pelo mundo. E aí eu acho que cabe a nossa última pergunta para ele, hein, meu? Pois é, Vini, no final das contas, cara, o que a gente quer saber é o seguinte: o que é o Australian Lifestyle para você? Olha, a Australian Lifestyle para mim foi, na verdade, é o motivo de eu estar aqui na Austrália, né? Como eu falei para vocês, eu vim buscar muito além de uma carreira médica, eu vim buscar uma carreira pessoal, né? Um bem-estar pessoal, onde eu pudesse me desenvolver profissionalmente, mas também desenvolver a minha família, né? Que seria o meu bem maior. Então, o poder ter esse balanço e saber que a Austrália é um país seguro, é um país sem muita desigualdade social, onde eu sendo médico, eu posso ter, tipo, por exemplo, o meu companheiro ele é barbeiro. A gente tem basicamente o mesmo estilo de vida, mesmo se a gente fosse separado aqui na Austrália, porque os dois, em diferentes áreas, ganham bem e moram num país seguro, onde tudo funciona. Então, essa qualidade de vida, eu ter tempo para mim, eu ter tempo para fazer coisa que eu gosto, além da medicina, que eu também gosto, uma das coisas mais importantes, seria o motivo de eu estar aqui, né? O Australian Lifestyle seria o grande motivo de eu estar aqui, além da minha carreira médica. A gente aprendeu um monte de coisa bacana hoje, desmistificou alguns dos assuntos aí que são muito comuns entre os médicos brasileiros e entre a comunidade em geral. Eu queria Uhum. agradecer também o seu tempo aí, a sua disponibilidade, te desejar muito sucesso, muitas felicidades aí, muitas coisas boas na Sunshine Coast. Ah, obrigado, gente. Novamente, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e quando precisarem, tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, será um prazer. Valeu, Beleza? Vini. Pô, sem palavras, cara. Uma feliz jornada para você aqui na Austrália. Eu sei que está só começando, né? Então, te É, desejo tudo de melhor. Você já escolheu um lugar paradisíaco, Sunshine Coast é incrível. E te é desejo lindo. muitas felicidades aí nos próximos 8 anos e mais tarde também, porque afinal de contas, né, é só o começo. Só começo. Um último recado para vocês médicos que já passaram no AMC-MCQ e na prova de inglês. Essa semana abriu o recrutamento estadual aqui do estado que eu trabalho, vai até dia 3 de julho. Então, se você tem interesse, já tem tudo certinho, dá para aplicar lá. E se você não sabe do que eu estou falando, acompanha meu canal lá no YouTube, que tem vários passos certinho de como se tornar médico aqui na Austrália. E é como eu sempre digo, né? Viver dentro do sonho nem sempre é fácil, mas vale muito a pena, no final das contas. Ah, demais, cara. Aí sim, ainda terminou com mensagem, Vini. Que é isso, meu amigo? Fala sério aqui. Valeu, então, Obrigado, pessoal. gente. Obrigado pela audiência e a gente se vê numa próxima aqui no Australian Lifestyle. Até lá!